Às vezes parece que já não há nada de novo na tecnologia dos motores. Já vimos tudo, já experimentamos tudo. Mas depois surge uma empresa que provoca uma explosão que abala toda a indústria automóvel. E desta vez foi a Cummins que o fez. Sim, a mesma Cummins que há décadas é sinônimo de confiança. Agora apresentou um motor que não só pode mudar a forma como pensamos sobre combustível, como pode redefinir todo o segmento de caminhões e veículos pesados. Mas este não é um motor comum. Há uma nova ideia escondida por detrás dele. Uma tecnologia capaz de desafiar o diesel, a gasolina, o gás e até o hidrogênio. Este motor é tão avançado que até os especialistas do setor automóvel ficaram surpreendidos, porque nele vislumbra-se o futuro. Mas a questão é, será realmente uma revolução ou apenas um exagero publicitário? A Cummins manteve este projeto em segredo durante meses. Sem fugas de informação, sem teasers. E agora, de repente, este motor foi revelado, não só mais potente, mas também tão limpo e amigo do ambiente que até os defensores da energia verde o estão a aplaudir. Afinal, como é que este motor vai abalar toda a indústria automóvel? E por que é que está a ser chamado de revolucionário? Antes de avançarmos no vídeo, subscreve o canal para receber as primeiras novidades sobre tecnologia. Antes de conhecermos este novo motor da Cummins, por que não entender primeiro a história desta empresa? Como é que uma empresa que começou pequena se tornou hoje numa força tão grande no mercado global? Isto não é um feito conseguido da noite para o dia, mas sim o resultado de mais de um século de trabalho árduo, inovação e do sonho de fazer algo grandioso. A fundação da Cummins foi lançada em 1919, em Columbus, uma pequena cidade no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Na altura, era vista como uma simples empresa de fabrico de motores. Mas as intenções do seu fundador, Plessy Lillie Cummins, e do seu parceiro, William Irving, eram muito maiores. Plessy era mecânico, mas tinha paixão pela tecnologia e pelo desempenho. Estava convencido de que os motores a diesel poderiam trazer uma revolução, não só para as máquinas pesadas, mas também para o dia a dia das pessoas. No início, a Cummins enfrentou muitas dificuldades. As pessoas não estavam habituadas aos motores a diesel. Os motores a gasolina dominavam o mercado. A empresa também sofreu prejuízos, mas não desistiu. Na década de 1930, a Cummins colocou pela primeira vez os seus veículos equipados com motores a diesel num teste de longa distância entre Nova York e Los Angeles. Foi uma ação publicitária, mas mostrou às pessoas que os motores a diesel eram rápidos, resistentes e econômicos. Foi então que a sorte da empresa mudou. Depois disto, a Cummins nunca mais olhou para trás. Durante a Segunda Guerra Mundial, forneceram motores às forças militares. Isso fortaleceu a empresa e trouxe nova confiança à linha de produção. Na década de 1950, a Cummins já era o nome mais confiável no mundo dos motores de caminhões e autocarros dos Estados Unidos. Depois, gradualmente, a empresa expandiu-se para o mercado internacional. Primeiro a América Latina, depois a Europa e, por fim, a Ásia. A entrada da Cummins na Índia também foi bastante interessante. Em 1962, a Cummins iniciou uma joint venture com o grupo Tata em Pune, na Índia. Foi chamada Tata Cummins. E foi aí que começou uma nova revolução dos motores de caminhões e autocarros na Índia. Os transportadores que antes se preocupavam com as constantes avarias dos seus veículos passaram a ter um motor que oferecia um desempenho robusto mesmo em percursos longos. Gradualmente, a Cummins entrou não só no segmento dos transportes na Índia, mas também nos caminhos de ferro, na construção, na produção de energia e até nos motores marítimos. O que tornava a Cummins especial era o facto de nunca depender de um único produto. Esta empresa investiu sempre em investigação e desenvolvimento, seja para aumentar a eficiência de combustível, seja para trazer tecnologia limpa e amiga do ambiente. Hoje, a Cummins opera em mais de 190 países e detém milhares de patentes. A empresa já não se limita a fabricar motores, está também envolvida em sistemas híbridos e elétricos, tecnologia de células de combustível de hidrogênio e até soluções de software.
A Cummins tornou-se um grande protagonista na cadeia de abastecimento global, com fábricas nos Estados Unidos, Reino Unido, China, Índia, Brasil e Alemanha. E o mais interessante é que a empresa já não fala apenas em fornecer potência, mas sim em oferecer potência inteligente. Ou seja, deve haver potência, mas essa potência tem de ser inteligente, sustentável e preparada para o futuro. Mas afinal, o que é este novo motor da Cummins? Surge agora a pergunta: o que é este novo motor da Cummins? O que tem de especial que o distingue de outros motores e que está a causar tanto alvoroço em toda a indústria? Então vamos revelar este segredo. O nome do motor lançado pela Cummins é X15N. Este nome pode parecer um pouco técnico, mas a sua potência e tecnologia são tão fortes que o seu desempenho está a ser mais elogiado do que o próprio nome. Este motor foi apresentado ao mundo pela primeira vez em 2023, e desde então, começou a gerar discussão. Mas agora que a sua produção e distribuição estão finalmente a arrancar, empresas e especialistas consideram uma verdadeira revolução. Deves estar a perguntar-te o que tem o X15N que, de repente, está a ser tão comentado. Bem, este motor é o resultado do pensamento de nova geração da Cummins. Não é um motor a diesel comum, é antes um motor a gás natural. Ou seja, não funciona a gasolina nem a diesel, mas sim com combustíveis como o GNV ou o gás natural renovável. E é isto que o torna diferente de todos os outros. Inicialmente, foi apresentado em alguns eventos e salões automóveis selecionados, mas ainda como protótipo. Agora que a sua produção arrancou e grandes operadores de transporte se preparam para o incluir nas suas frotas, ficou claro que a Cummins fez uma aposta muito arriscada, e no momento certo. Falemos agora do segmento a que se destina, ou seja, para que veículos foi este motor concebido? A resposta é simples: veículos comerciais pesados. Isto inclui os veículos que transportam mercadorias pesadas diariamente, que percorrem longas distâncias e dos quais depende a indústria logística de um país. Isto inclui especialmente caminhões de longo curso, grandes veículos articulados, autocarros interurbanos, máquinas utilizadas em minas, veículos usados em estaleiros de construção e até locomotivas ferroviárias. O Cummins X15N foi especialmente concebido para estes veículos, de modo a oferecer não só um desempenho potente, mas também a reduzir o custo de operação. Tem uma potência de cerca de 400 a 500 cavalos, suficiente para fazer funcionar qualquer grande caminhão. Agora imagina que toda esta potência vem do GNV ou de gás renovável em vez de diesel. Quanta poupança não resultará daí? E tudo isto sem comprometer o desempenho. O planeamento da Cummins é muito claro. Nos próximos tempos, as empresas que operam centenas de caminhões ou autocarros vão precisar de um motor que não seja apenas potente, mas também inteligente em termos de combustível. Porque, atualmente, os preços da gasolina e do diesel sobem todos os dias. E os governos também querem que as empresas avancem para a energia verde. Nesse contexto, este motor X15N cria um equilíbrio perfeito entre desempenho, orçamento e ambiente. Outro aspecto importante é que a Cummins concebeu este motor de forma a poder ser facilmente instalado em caminhões já existentes. Ou seja, se uma empresa quiser substituir os seus antigos caminhões a diesel, não precisa de trocar o veículo inteiro, basta atualizar o motor. E isto está a tornar este modelo da Cummins ainda mais popular. Há outra vantagem no X15N. A sua manutenção e assistência também são mais simples. Como este motor não emite fumo preto como o diesel e não possui os componentes pesados tradicionais, também é mais barato de manter. Isto também é um alívio para os motoristas de caminhões, que não precisarão de ir tantas vezes à oficina. A Cummins concebeu este motor para mercados como os Estados Unidos, o Canadá, a Europa e a Índia, onde a logística e os transportes públicos são um grande negócio, especialmente na Índia, onde o abastecimento de GNV já se estendeu das cidades às autoestradas. Este motor pode ganhar popularidade muito rapidamente. Além disso, a Cummins planeia adaptar a tecnologia do X15N a motores ainda mais pequenos e de gama média, para que possa chegar a todos os segmentos de autocarros e transportes públicos. Este motor X15N da Cummins não é apenas um novo produto, mas uma nova direção, que mostra que o futuro dos veículos pesados não está no diesel, mas em combustíveis verdes e limpos.
E a Cummins está a preparar-se para liderar essa corrida. Flexibilidade de combustível, gasolina, diesel ou hidrogênio. Agora que o novo motor X15N da Cummins é notícia, a questão mais importante é o que o torna diferente de outros motores, especialmente no que toca ao combustível. Porque hoje em dia o mundo inteiro quer que os veículos percorram mais distância com menos custo, sem prejudicar o ambiente. Com esta ideia em mente, a Cummins concebeu este motor com suporte multicombustível. Ou seja, não é possível utilizá-lo apenas com um tipo de combustível como gasolina ou diesel, mas sim com opções de combustível limpo, como o gás natural GNV, biogás, gás renovável e, num futuro próximo, também hidrogênio. O planeamento da Cummins é muito claro, o futuro é flexível em termos de combustível. Em muitos países, especialmente em mercados como os Estados Unidos, a Alemanha e a Índia, os governos querem agora que os veículos se afastem do tradicional par gasolina diesel e avancem para combustíveis verdes. Nesse contexto, o Cummins X15N chegou no momento certo, porque este motor não só funciona com opções como GNV e GNR, como a empresa também garante que em breve conseguirá funcionar totalmente a hidrogênio, e sem modificações especiais. Surge então a questão: como será o seu desempenho com um combustível limpo como o hidrogênio? Os testes realizados até agora revelaram que, quando utilizado corretamente com hidrogênio, este motor não só funciona sem problemas, como também atinge o objetivo de emissões zero de carbono. Isto significa que o motor continuará a fornecer potência, mas sem emitir fumo ou poluição. À medida que aumentarem as estações de abastecimento de hidrogênio nos próximos anos, este motor tornar-se-á ainda mais popular. Falemos agora do mais importante, a potência e o desempenho. Um motor só é bem-sucedido quando consegue garantir ao condutor que tem potência total e que não haverá problemas pelo caminho. O Cummins X15N é absolutamente perfeito também neste aspecto. Este motor é capaz de fornecer entre 400 e 500 cavalos, potência mais do que suficiente para puxar qualquer caminhão de longo curso ou veículo pesado. Além disso, o binário também é tremendo, ou seja, não há hesitação ao arrancar o veículo, ao subir declives ou ao puxar cargas pesadas. Este motor foi concebido para fornecer mais potência mesmo a baixas rotações, para que o condutor não tenha de mudar de mudanças constantemente, mantendo a condução suave. Além disso, consegue funcionar durante longos períodos sem parar, ou seja, menos avarias, menos manutenção e um desempenho mais fiável. Falando agora de consumo, este motor, ao funcionar a gás natural, oferece entre 10 a 15% mais autonomia do que o diesel, e o custo de combustível também é consideravelmente reduzido. Enquanto o diesel pesa no bolso todos os meses, um motor a GNV ou GNR percorre a mesma distância a um custo mais baixo. O especial é que o seu desempenho é ideal para condução em longas distâncias e operações em autoestrada. Por isso, as empresas de transporte e logística estão muito entusiasmadas com este motor. Outra coisa que o distingue dos motores antigos é a sua durabilidade e manutenção econômica. Foram utilizadas novas peças de engenharia e tecnologia térmica, o que faz com que o motor não aqueça rapidamente e funcione durante muito tempo sem se desgastar. O intervalo entre revisões também é mais longo, o que significa menos idas à oficina. Este motor é mais duradouro do que os motores a diesel antigos e também reduz o custo total de toda a operação. A Cummins concebeu o seu motor X15N de forma a poder funcionar sem grandes problemas durante os próximos 10 a 15 anos, mesmo com a tecnologia de combustíveis a mudar constantemente. Ou seja, se o utilizares hoje com GNV, no futuro, se necessário, poderás passar a hidrogênio ou biogás sem substituir o motor inteiro. Este motor X15N da Cummins não é apenas uma unidade de potência, é uma solução preparada para o futuro. Este motor é perfeito para quem conduz caminhões de longo curso ou quer transformar a sua frota rumo à energia limpa. Potência, desempenho, flexibilidade de combustível e fiabilidade, tudo disponível num único pacote. E que tecnologia esconde por dentro? Sempre que um novo motor é lançado, a primeira pergunta que surge é: o que tem ele de novo? O motor X15N da Cummins não é apenas um novo nome, tem escondida dentro de si a tecnologia que vai conduzir a indústria de transportes nos próximos 10 a 15 anos. Primeiro, vamos falar do seu sistema de gestão térmica.
Os antigos motores a diesel aqueciam muito rapidamente, especialmente quando o veículo circulava continuamente na autoestrada ou transportava mais peso. Mas foi adicionado ao X15N um novo sistema de arrefecimento que mantém a temperatura dentro de determinados limites, permitindo que o motor funcione durante muito tempo sem se desgastar. Isto não só aumenta a eficiência do combustível, como também prolonga a vida útil do motor. Agora falemos da sua unidade de controle inteligente e do software do motor. Este motor é totalmente monitorizado através de software. Assim que existe mais carga sobre alguma peça ou o binário diminui, esta unidade de controle ajusta automaticamente as definições. O condutor não precisa de fazer nada. Além disso, também conta com um sistema de monitorização baseado em inteligência artificial, que analisa o desempenho do veículo em tempo real e emite alertas em caso de qualquer problema. Tudo isto está ligado ao servidor da empresa através de rastreio baseado na nuvem, para que o proprietário do caminhão ou o gestor da frota possa ver o estado do seu veículo a partir de qualquer lugar, seja em relação à condição do motor, ao consumo de combustível ou ao calendário de manutenção. Vamos agora a outro aspecto importante: quanto custa? Ou seja, a comparação entre o motor a diesel e o motor X15N. Se falarmos do preço inicial, sim, o motor X15N é um pouco mais caro, porque o seu custo é superior devido à nova tecnologia e ao suporte de combustível verde. Mas a verdadeira diferença surge onde os caminhões percorrem centenas de quilômetros todos os dias. Aí, o custo operacional, ou seja, o custo diário de combustível e manutenção, faz uma enorme diferença. O motor X15N funciona a GNV ou biogás, muito mais barato do que o diesel. Segundo estimativas, pode haver uma poupança de 15 a 20% por quilômetro. Se uma empresa tiver uma frota de 100 caminhões e cada caminhão percorrer entre 300 a 400 quilômetros por dia, o orçamento mensal de combustível pode ser reduzido em muitos milhares de euros. E é isto que torna este motor mais barato e mais rentável a longo prazo. Além disso, tem menos avarias, a vida útil das peças é mais longa e o intervalo entre revisões também é mais alargado. Ou seja, não é preciso ir tantas vezes à oficina. Surge agora a pergunta: será que este motor pode ser instalado em caminhões antigos? Ou seja, existe a possibilidade de retrofitting? A resposta é claramente sim. A Cummins concebeu este motor com a ideia especial de que, se um veículo antigo estiver a funcionar e a empresa quiser avançar para energia limpa, não é necessário substituir todo o caminhão. Basta trocar o motor e, após alguns ajustes básicos, o veículo pode voltar à estrada. Retrofitting significa remover o motor do veículo antigo, instalar um novo motor e ajustar ligeiramente o resto do sistema de acordo com o mesmo esquema. O Cummins X15N é muito modular neste aspecto, ou seja, as suas peças foram concebidas de forma a poderem adaptar-se a diferentes modelos. Sim, é necessário algum trabalho personalizado consoante o modelo do caminhão, mas isto é muito mais barato e mais simples do que comprar um caminhão novo. A própria Cummins está a trabalhar em vários centros de retrofitting, onde caminhões antigos a diesel estão a ser convertidos para motores movidos a GNV ou biocombustível, especialmente em países como a Índia, os Estados Unidos e a Europa, onde os governos querem eliminar gradualmente os veículos antigos, mas onde é difícil converter tudo para elétrico de uma só vez. Este tipo de tecnologia é muito útil nesse contexto. Surge agora a pergunta: por mais potente que seja o motor, estaremos preparados para ter este tipo de combustível disponível nas nossas estradas? Se o motor X15N da Cummins funciona a GNV, biogás ou hidrogênio, existem estações de abastecimento suficientes em todo o mundo para dar suporte a estes caminhões? Esta questão é absolutamente legítima e a resposta também não é fácil, mas há esperança. Primeiro, falando de GNV, este é atualmente o combustível mais utilizado com o X15N. Nos Estados Unidos, especialmente em estados como a Califórnia, o Texas e Nova York, o número de estações de GNV está em constante crescimento. Os transportes públicos e os autocarros escolares já circulam a GNV nesses locais. Portanto, não há grande dificuldade em expandir esta infraestrutura. Além disso, muitas empresas de logística estão agora a construir as suas próprias estações privadas de GNV nas autoestradas, para que as operações da frota não parem.
Falando da Europa, a situação também é boa, especialmente em países como a Alemanha, a Itália, os Países Baixos e a França. A União Europeia já está a avançar rapidamente para a energia verde e investiu milhares de milhões de euros na expansão de estações de hidrogênio. As empresas de transporte na Europa estão agora também a considerar opções híbridas, ou seja, onde houver GNV disponível, circulam a GNV, e onde não houver, circulam a diesel de reserva ou a hidrogênio. Falando agora da Ásia, especialmente de países como a Índia e a China, a infraestrutura de GNV está a crescer rapidamente. A Índia tem atualmente mais de 6.000 estações de GNV, e este número deverá ultrapassar as 10.000 nos próximos anos. O governo indiano está a implementar um programa especial tanto para estações de GNV como de carregamento elétrico nas autoestradas. O setor logístico na Índia é muito grande, considerando os preços dos combustíveis, a tecnologia de GNV está a ser adotada rapidamente. Falando agora de hidrogênio, aqui o avanço é um pouco mais lento, porque o hidrogênio é um combustível novo e caro. As suas estações são muito limitadas, disponíveis apenas em cidades selecionadas nos Estados Unidos, no Japão e também na Europa. Ainda está numa fase inicial, mas também é verdade que muitos países, como a Alemanha e o Japão, estão a considerar o hidrogênio como o principal combustível do futuro, com planos para construir centenas de novas estações de hidrogênio nos próximos 5 anos. A Cummins compreende isto muito bem, por isso não ficou apenas pela construção de motores. A empresa fez um plano especial no qual está a fortalecer simultaneamente a rede de assistência e a infraestrutura de suporte de combustível. A Cummins está agora a colocar engenheiros treinados, unidades de assistência móvel e sistemas de apoio em tempo real em todos os locais onde forneceu motores. Isto significa que, mesmo que um veículo avarie numa localização remota, a equipa da Cummins pode chegar através de GPS e resolver o problema de imediato. Além disso, a Cummins também estabeleceu parcerias com algumas grandes redes de distribuição de combustível, para garantir que, onde quer que os motores sejam enviados, o fornecimento de GNV, no futuro, de hidrogênio, também esteja assegurado. O objetivo da empresa é ter, até 2026, pelo menos um ponto de apoio de combustível fiável a cada 100 km de cada um dos seus clientes. Este motor irá afetar também a tecnologia dos veículos elétricos. Surge também uma grande dúvida, quando todo o mundo se está a mover em direção aos veículos elétricos, ou seja, a tecnologia EV, será que este novo motor da Cummins, que funciona a combustíveis como GNV, biogás ou hidrogênio, vai afetar o setor elétrico, ou serão estes dois caminhos completamente diferentes? Vamos entender isto de forma simples. Primeiro, é preciso perceber qual é o foco dos veículos elétricos: energia limpa, menos poluição e menos manutenção. E o motor X15N da Cummins está exatamente no mesmo caminho, a única diferença é que um funciona a bateria e o outro a gás. Agora, o que é preciso pensar é, se um motor consegue percorrer longas distâncias sem diesel, a baixo custo e sem poluição, será que a necessidade dos veículos elétricos diminui? A resposta a isto é um pouco complicada. O maior desafio da tecnologia elétrica é a infraestrutura de carregamento, a autonomia limitada da bateria e o peso elevado. No mundo dos caminhões de longo curso, onde os veículos percorrem centenas de quilômetros todos os dias, a tecnologia elétrica ainda não se adapta totalmente. O carregamento demora tempo e, além disso, o custo da bateria é muito elevado. Nesse contexto, este motor X15N da Cummins surgiu como uma opção que não concorre diretamente com os elétricos, mas compensa as fraquezas destes. Ou seja, até que os caminhões elétricos se tornem totalmente práticos, motores como o X15N vão servir de ponte fiável para a indústria logística. Isto é para aqueles que não podem, neste momento, mudar para veículos elétricos, mas que querem definitivamente livrar-se do diesel. Vamos agora falar sobre se este motor vai travar a tecnologia elétrica. A resposta é não. Mas pode certamente abrandá-la, porque os proprietários de frotas ou as empresas de transporte vão escolher um motor mais barato, com maior autonomia e cujo sistema de suporte já esteja pronto. E, neste momento, os motores a GNV ou baseados em hidrogênio parecem ser mais fiáveis do que os elétricos, especialmente no caso dos veículos pesados. Mas, por outro lado,
este movimento da Cummins também pode obrigar o setor elétrico a inovar. Mas, quando o motor a gás surge com uma tecnologia tão potente e eficiente, as empresas de veículos elétricos também terão de melhorar a autonomia das baterias, o tempo de carregamento e o desempenho. Ou seja, ambas as tecnologias estão a competir entre si, mas ao mesmo tempo estão também a impulsionar-se mutuamente a melhorar. A própria Cummins não está afastada do setor elétrico. Já começou a trabalhar em células de combustível de hidrogênio, motores elétricos e soluções de energia híbrida. Ou seja, o pensamento da empresa não é que os elétricos e os motores a gás sejam inimigos entre si, mas sim que ambos têm de ser equilibrados, utilizando o que for melhor em cada situação. Portanto, no geral, o motor X15N da Cummins trouxe a força de uma enorme alternativa. É para aquelas pessoas que não podem comprar um veículo elétrico de imediato, mas querem uma opção limpa, econômica e forte. Este motor não vai acabar com a tecnologia elétrica, mas vai certamente inspirá-la a melhorar mais rapidamente. Ou seja, se pensas que o futuro vai funcionar apenas a baterias, ainda não é bem assim. Mas se perguntares se um motor com combustível verde pode competir com os elétricos, a resposta é absolutamente sim. Quem é a verdadeira concorrência da Cummins? Agora que a Cummins lançou o seu novo motor X15N, surge a pergunta: quem é a sua verdadeira concorrência? Estará apenas a competir com marcas locais indianas como a Tata e a Ashok Leyland? Ou será que gigantes internacionais como a Tesla Semi, a BYD e a Toyota também estão a sentir a pressão? A verdade é que este motor da Cummins está a desafiar diretamente os grandes nomes, e falo de forma muito discreta, mas eficaz. Por um lado, está a Tesla Semi, totalmente elétrica. Por outro, está a Toyota, muito focada na tecnologia de motores a hidrogênio. E depois a BYD, conhecida pelos seus autocarros elétricos e caminhões de longa autonomia. Mas todas elas têm um grande problema: a autonomia da bateria, o tempo de carregamento e a tecnologia dispendiosa. Ora, com a inteligência com que a Cummins concebeu o X15N, no qual não existe nem a preocupação de carregar a bateria nem a necessidade de infraestrutura de alta tecnologia dos elétricos, tornou-se, por si só, numa solução simples e direta. Sem o custo dos elétricos nem a complexidade das células de hidrogênio, basta encher com GNV e conduzir o caminhão. Vista desta forma, esta manobra da Cummins é como um aviso para empresas como a Tesla e a BYD, especialmente no setor de transportes e logística, onde a redução de custos é o principal objetivo. Se um motor é mais barato do que o diesel e tão limpo como um elétrico, quem não o vai adotar? Falando agora de empresas indianas como a Tata Motors e a Ashok Leyland, este motor pode tornar-se numa grande dor de cabeça para elas, porque estas empresas ainda estão indecisas entre o diesel e a tecnologia elétrica, enquanto a Cummins já abriu diretamente o terceiro caminho, limpo e também fiável. Além disso, muitos projetos governamentais e sistemas de transporte público estão agora também a avançar para motores baseados em GNV, o que pode afetar a cota de mercado destas empresas. Falando do ambiente interno da indústria, gerou-se ali um verdadeiro alvoroço. Os especialistas do setor automóvel e os operadores de frotas estão agora muito entusiasmados com este novo modelo da Cummins. O desempenho demonstrado pelo motor nos testes deixou claro que não se trata apenas de uma tecnologia de exibição, mas de algo totalmente pronto para uso no mundo real. É por isso que muitas empresas internacionais de transporte já começaram as encomendas antecipadas do X15N. O maior receio das outras empresas é que, assim que os motores a GNV ou multicombustível se firmarem entre os operadores de frotas, a procura por caminhões elétricos ou a hidrogênio possa abrandar, especialmente em zonas onde há falta de estações de carregamento ou de infraestrutura de hidrogênio. E é por isso que, desde a BYD até a Toyota, todas estão agora a rever as suas estratégias. Assim, a resposta simples é sim. A Cummins já não é apenas uma fabricante de motores, alcançou uma posição que lhe permite desafiar os líderes da tecnologia elétrica e do hidrogênio. Não faz marketing de alto perfil como a Tesla, mas o seu trabalho é tão sólido que nem os grandes protagonistas da indústria o conseguem ignorar. A Cummins mostrou que ainda há muita inovação no mundo dos motores.
E talvez o verdadeiro caminho para a mudança não seja aquele que faz mais barulho, mas sim aquele que conquista o seu lugar da forma mais discreta. Quando falamos de um motor, a maior preocupação é sempre quanto dano vai causar ao ambiente. Mas o panorama é completamente diferente com o novo motor X15N da Cummins. Este motor é muito mais amigo do ambiente do que a antiga tecnologia diesel, porque funciona com combustíveis limpos como o GNV, o biogás e o gás renovável, reduzindo as suas emissões de carbono em cerca de 90%. E se for utilizado o gás renovável, em muitos casos funciona com emissões praticamente nulas. Isto significa simplesmente que este motor não só é econômico para o bolso, como também é leve para o planeta. Os objetivos do Acordo Climático de Paris, para limitar o aumento da temperatura global e reduzir os gases com efeito de estufa, também estão alinhados com a tecnologia deste motor. Além disso, este motor pode tornar-se um grande apoio para os objetivos ESG, ambiente, social e governação, que as empresas têm de cumprir. Falando agora de quais empresas o estão a adotar, nos Estados Unidos, empresas de logística como a PepsiCo, a Amazon e a UPS estão a utilizar este motor em regime experimental. Na Europa, empresas de transporte como a DB Schenker e a DPD. Já na Índia, muitos operadores de autocarros do governo e proprietários de frotas privadas já o testaram. A China também tem uma infraestrutura melhor para motores a GNV, pelo que alguns departamentos de transporte de cidades metropolitanas já demonstraram interesse. Falando agora das frotas governamentais, existem planos para incluir este motor nos transportes públicos, na limpeza urbana e nas frotas municipais, tanto nos Estados Unidos como na Índia. Ou seja, este motor já não está limitado às empresas privadas, está também a tornar-se parte do sistema governamental. Se gostas de mais atualizações tecnológicas como esta, não te esqueças de carregar no botão de subscrever aqui embaixo. Até a próxima, com mais uma inovação poderosa.